Temos aqui mais uma sugestão de tema de uma pessoa que acompanha o canal e colabora bastante com comentários e com likes e que traz hoje uma sugestão. Então eu vou ler e vou desenvolver o tema solicitado. Gostaria que você fizesse um vídeo falando sobre o versículo em Números, capítulo 12, versículo 13, e como poderia alinhar essa cura às Sefirot e aos mundos superiores. Esse versículo, Números, capítulo 12, versículo 13, eu já fiz 1 ou 2 vídeos sobre ele. É um versículo muito importante. Deixa eu ver como é que ele está, como é que ele foi traduzido. Então, ele foi traduzido assim. Quando Miriam, a irmã de Moshe, teve uma doença de pele, semelhante à lepra, Moshe deu um brado, um grito, né? Então Moisés bradou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura-a. Só que em hebraico isso tem uma força, porque em hebraico parece assim um mantra, El Narefanalá. 5 palavras, El Narefanalá. 2 na é por favor. Então, Deus, por favor, cure-a, por favor. E em português ficou Deus, por misericórdia, cura-a. Mas então ele pede, esse nosso colaborador, pede para desenvolver esse versículo, como ele impacta os planos superiores. Então, eu vou trazer 3 exemplos aqui de impacto de versículos nos planos superiores, atendendo aquele conceito que eu também já fiz vários vídeos falando de reverberação. Reverberação e intencionalidade, de como os atos, sentimentos, pensamentos e desejos reverberam nos planos superiores, transformando os planos superiores, que por sua vez retornam transformados para o bem ou para o mal, de preferência para o bem, né? Então, aí eu trouxe aqui os 3 versículos que são como se fossem orações, né? Pronunciadas em voz, com som, em voz alta, mas são orações que parecem, elas estão cheias de convicção, é muita convicção. Quer dizer, eu faço uma oração com a convicção de que eu já recebi. Eu vou citar esses 3 versículos, que na verdade são orações, mas também fiz vídeos sobre os 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar dos 3 versículos, vou falar do impacto dessa reverberação nos planos superiores e vou deixar os 3 vídeos, ou 4, porque eu fiz mais de um, sobre os versículos, vou deixar o link na descrição embaixo do vídeo. Logo abaixo tem assim, descrição, eu vou deixar os links para quem quiser rever, ver ou rever. Então, eu botei pela ordem cronológica. O primeiro é no sacrifício de Isaac, no sacrifício de Isaac, quando Abraham recebe uma ordem, um desafio, um teste dificílimo, trágico, de sacrificar o próprio filho, Isaac, né? Então, ele foi até o Monte Moriá, que fica em Jerusalém, tá lá hoje, tem uma placa, né? Akedat Yitzhak, sacrifício de Yitzhak. Ele foi de Beersheba, que também existe hoje, com o mesmo nome. Isso aqui tem, sei lá, faz 3.500 anos. As cidades têm o mesmo nome, as montanhas têm o mesmo nome. Então, ele foi de Beersheba a Jerusalém para o Monte Moriá, levando o filho e levando 2 ajudantes que Urashi diz serem Ismael e Eliezer. Mas a Torá não diz, falam 2 ajudantes. E aí levaram
lenha, levaram a faca para sacrifício, né? Tudo que é necessário. E no meio do caminho, Isaac diz a Abraão, Isaac diz a Abraão, seu pai, meu pai. E o pai disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaac disse, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão disse, Deus mostrará o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Só aqui no vídeo que eu fiz, eu expliquei que o imperativo em hebraico ele é tirado do futuro. Então, esse mostrará pode ser traduzido numa licença poética, mas pode ser traduzido como mostre. Deus mostre o cordeiro para o sacrifício. Então, esse é um versículo também que impacta planos superiores, porque de fato o cordeiro apareceu. Apareceu um cordeiro. Então, é uma oração seguida de convicção, não é nem fé. Tem outro vídeo que fala sobre a diferença entre fé e confiança. Fé e convicção. Né? Quer dizer, a convicção, ela dá uma potência muito grande para a oração. Então, temos aqui esse exemplo dos patriarcas, né? Abraão com o filho Isaac. Então, como tem essa conjugação verbal, imperativo e futuro, né, muito semelhantes, então podemos, na interpretação, na crítica bíblica, dizer, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse, Deus, mostre o cordeiro para o sacrifício. O segundo exemplo, pela ordem cronológica, é essa que foi solicitada, né? O versículo El Narefanalá, para curar a enfermidade da Miriam no deserto, que ela contraiu por maledicência, por Lachonará. Olha só, né? Maledicência, falar mal, fofocar, mexericar, fazer mexericos, provocava uma doença de pele semelhante à lepra. E ela contraiu isso, aí quem quiser, talvez eu tenha relatado isso no vídeo, que eu vou deixar, né, o link, qual foi a maledicência que ela fez. Então, o Moshe, ele, assustado, apavorado, a tradução está clamou ao Senhor, mas em hebraico é gritou, bradou, El Narefanalá, Deus cure-a, Deus, por favor, cure-a, por favor. Então, aqui nós temos um outro exemplo de um pedido, de uma oração, mas que contém uma convicção e, por que não dizer, contém quase um imperativo, né? Uma ordem. É aquela confiança de que vai acontecer. Estão percebendo a diferença entre orar com fé e orar com convicção? Tem uma diferença. Eu tenho um vídeo, talvez eu refaça esse vídeo. Qual a diferença entre fé e convicção? Mas posso deixar o link embaixo também. E o terceiro, que eu também fiz o vídeo, é em Josué. Aí já não é no Pentateuco, é no Tanar, no Antigo Testamento, no primeiro livro depois do Pentateuco. Seria o Hexateuco, né? O sexto livro de Josué. Então, numa guerra que quando estava
escurecendo. As guerras bíblicas, até bem pouco tempo atrás, até a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eram corpo a corpo. Imaginem as guerras bíblicas, né? Corpo a corpo. E os filhos de Israel estavam prevalecendo, estavam vencendo, só que começava a escurecer. Então, o que ia prejudicar na batalha. Então, Josué falou ao Senhor. E disse na presença dos filhos de Israel: Sol, detente em Givon, e tu, lua, no vale de Ayalon. Também parece um mantra em hebraico que até faz rima. Shemesh begivon dom veyarer be'emek Ayalon. Essa é uma oração com convicção e com um comando, com um imperativo, quase com uma ordem, como uma ordem. Tanto que depois diz assim: neste dia, quem quiser está em Josué 10, versículo 12, logo depois diz, então o sol se deteve, a lua também, e neste dia Deus ouviu a voz de um homem. Então, nós vamos entrar em dois outros. A pergunta é como esse versículo, lá em Números, como ele impacta os planos superiores, né? Então, nós vamos relembrar. Eu dei mais dois exemplos também de versículos que impactam pelos mesmos motivos, né? Pelo motivo de ser uma oração dotada de muita convicção e podemos, assim, né, supor que tem quase uma ordem, mas o que prevalece mesmo é a convicção, né? Como impacta, como reverbera. Aí nós vamos entrar em outros dois conceitos também muito trabalhados aqui nos nossos vídeos, que são, primeiro, o poder da palavra pronunciada e, segundo, a reverberação da palavra nos planos superiores. É corriqueiro isso? Acontece toda hora? Não, nós estamos falando em tese. São exemplos que validam a palavra verbalizada. Interessante que os últimos vídeos estão tratando disso, né, sobre isso, e eu até relatei o conto da Terrila, como a palavra dada e não cumprida impactou a vida dela, né? Então, sim, podemos exercitar esse fenômeno ou essa prática, o que quer que seja, mas se isso, né, se esses mantras ou essas orações com convicção, se elas não produzem efeito externo, eu acho que elas tranquilizam, elas pacificam a pessoa que verbalizam. Elas trazem um equilíbrio, um alento. Acho que sim, pode ser terapêutico também e pode reverberar e pode vir a acontecer. Como eu disse, estamos falando em tese. Essa é uma teoria, é uma grande possibilidade. Então, tá aí a resposta, né, para quem sugeriu o tema, e agradeço a colaboração. E aqueles que ficaram até o final do vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!